Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em uma das cartas que o próprio Senhor Jesus escreveu ou ditou, Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 22. Nós iremos nessa noite olhar esse texto e trazer uma palavra ao nosso coração. E o nosso desejo nessa noite, para que os irmãos entendam, olhando para essa passagem, aqui Cristo chama a sua igreja à comunhão com Ele. E Ele apresenta o seu desejo de ter essa igreja em comunhão com Ele em todo o tempo. E, portanto, Ele traz ensinos, exortações, bem como direcionamentos para a vida, para aqueles que querem de fato ter comunhão com Ele e servi-lo. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 ao versículo 22, depois você permaneça com sua Bíblia aberta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. O livro de Apocalipse é talvez um dos livros em que algumas pessoas têm mais dificuldades de interpretar. E, de fato, pela sua linguagem, ser uma linguagem apocalíptica que aponta para o fim de todas as coisas, e por meio da sua mensagem apocalíptica, alguns sinais são manifestados ou indicados, aos quais, se nós não tivermos um conhecimento um tanto mais profundo da cultura, bem como também da língua hebraica, algumas passagens e algumas observações desse texto trará para nós confusão. E algumas pessoas até mesmo têm medo de ler o livro de Apocalipse, pelo fato dele ser um livro que fala da besta, do dragão, fala de Satanás, e às vezes nós pensamos que esse é um livro que traz muitas dificuldades. Mas eu quero dizer para você, talvez esse seja um dos livros mais felizes que nós temos nas Escrituras. E felizes porque ele fala da vitória de Cristo e da sua igreja. O final dele não é o final de uma pergunta, o final dele é um final glorioso. Ele fala, sim, das lutas da igreja, do enfrentamento de opressões, dificuldades que virão sobre os filhos de Deus, mas ao mesmo tempo ele aponta para a graça do Senhor por meio da sua igreja, manifestando a sua bondade e nutrindo a sua igreja de esperança e dando-lhe a certeza da sua vitória. Nesse texto, o Senhor Jesus resolve indicar ou até mesmo relatar a João quando ele está preso na ilha de Patmos, condenado a viver ali até a morte. E no dia do Senhor, alguns vão dizer
que seja um domingo, bem provavelmente, o Senhor Jesus começa a revelar a João algumas coisas que ele vai descrevendo ao longo desses capítulos. E ele chega aqui em 7 cartas específicas para 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas que receberam o Evangelho, que foram amadas pelo Senhor Deus, que entenderam a graça do Senhor e receberam o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Mas agora, essas cartas, a maioria delas, nós temos ensinos poderosos aos quais o Senhor Jesus traz elogios. Algumas dessas cartas, o Senhor Jesus admira a fé. Algumas dessas 7 cartas, o Senhor Jesus admira a esperança, admira a teologia, admira a disposição de servi-lo em todo o tempo. Em outras cartas, o Senhor Jesus reprime a apostasia, reprime a lerdeza espiritual, reprime o esfriamento, reprime a associação com teologias pagãs. Há outras que o Senhor Jesus também tem elogios, algumas que o Senhor Jesus, ou na maioria, ou todas elas, o Senhor Jesus tem algumas advertências. A carta à igreja de Laodiceia, talvez dentro das 7, sejam das cartas mais duras e mais difíceis de serem lidas. Porque se você percebeu na leitura dessa carta, não há nenhum elogio de Cristo para esta igreja. Não há nada que Cristo diz assim, além de conhecer as suas obras, ele diz, mas eu sou grato, eu vejo a sua luta, eu vejo o seu esforço, eu vejo que você não se dobra às obras dos nicolaítas, por exemplo. Não. Nessa carta, o Senhor Jesus não tem elogio para a igreja de Laodiceia. Apenas juízo, disciplina e exortação. Para uma igreja que está vivendo na morbidão espiritual. Uma igreja que se esqueceu de viver fervorosamente e buscar a comunhão com o Senhor. Uma igreja que advogava para si títulos tão grandiosos, mas que na verdade não tinha nada. Que achava que era melhor do que as outras, por alguns motivos que estavam relacionados com a sua cidade e a cultura da cidade também, agora permeando a igreja e fazendo com que ela cada vez mais se afastasse do propósito da comunhão com Cristo Jesus. Um desses textos, desses versículos aqui, é um dos versículos mais mal interpretados. O versículo número 20, quando o texto diz que Jesus ele diz o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele. Alguns pegam esse texto e dizem, esse texto é texto de evangelismo. Não, não é de evangelismo. Essa carta não é destinada à evangelização. Essa carta não é levada à igreja para fazer com que novos convertidos se acheguem a Cristo. Embora que entendamos que, por meio do Espírito Santo, Deus pode agir por meio dessa carta e fazer com que pessoas que não conheciam o amor do Senhor possam ser tocadas e então desejar ter comunhão com Ele. Mas essa carta é para uma igreja. Uma igreja que já vive a fé em Cristo. Mas qual é a tristeza desse texto? Cristo não está na igreja. Cristo está fora da igreja, enquanto ela se reúne. E por isso ele está à porta. E por isso ele bate a porta. Por isso ele quer entrar e cear com a sua igreja. Essa carta é uma carta dura, sim. Mas é uma carta também que traz para nós algumas coisas preciosas. Vamos observar alguns detalhes aqui, antes de eu aplicar algumas coisas ao seu coração e ao meu. Primeiro, Cristo se manifesta como aquele que tem todo o conhecimento e aquele que é a verdade, que é o fim de todas as coisas e que é o Criador de todas as coisas. No versículo 1 ele diz, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
O que Cristo se manifesta aqui é que ele se apresenta como aquele que é a conclusão de todas as coisas. Não apenas a conclusão, ele também é o princípio. Tudo veio a existir por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E, portanto, ao apresentar-se assim, Cristo está dizendo: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra para reprimir vocês e ensinar vocês do que eu vou dizer. Porque eu ando no meio dos 7 candeeiros. 7 candeeiros é a igreja. E além de andar no meio dos 7 candeeiros, o próprio Cristo diz para as 7 igrejas da Ásia Menor: eu conheço as suas obras. Não há nada que nós façamos que passa desapercebido dos olhos eternos de Cristo. Não há nada que façamos no oculto do nosso lar, do nosso quarto, do nosso banheiro, que passa desapercebido aos olhos de Deus. Talvez podemos tentar esconder dos nossos parentes, dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais, dos nossos professores, da igreja, alguns detalhes da nossa vida que podem parecer vergonhosos e nós escondemos. Fazemos uma luta para esconder todos eles, mas continuamos fazendo no oculto e esquecemos de que Deus nos vê. Divino, me permita brincar um pouco com você. O que você fez no acampamento? No acampamento, nós cantamos uma música que ficou muito ruim. Muito ruim. Uma música chamada Maranata. Mas ela ficou ruim demais. No tanto que a gente nem cantou ela mais. E os meninos brincaram, que a refrão dela era assim: Maranata, Maranata. E os meninos brincaram assim: Rabanada, Rabanada. E aí o Divino brincou e falou assim: gente, não conta para o pastor, porque senão ele vai danar comigo. E eu não sei se foi a Valdênia que disse para ele, falou assim: mas o pastor pode não ver, mas Deus está vendo. Às vezes nós estamos preocupados em esconder coisas das pessoas e esquecemos de que Deus, nós não escondemos nada. E por isso Cristo volta para essa igreja e diz: eu conheço a sua obra. Eu conheço quem você é. Eu conheço o que você faz. Eu conheço o que está dentro do seu coração. Eu sei o que você faz. E ao então falar para a sua igreja, apresentar essa igreja como aquele que é o verdadeiro e que da sua palavra não sai mentira, que ele é a confirmação de todas as coisas, que ele é o Senhor de todas as coisas e Criador de todas as coisas, ele começa então a descrever essa igreja. E ele descreve essa igreja à luz daquilo que acontece também na cidade de Laodiceia. Porque a igreja e a cidade se misturam. E aqui nós temos algumas informações. A primeira informação que eu quero destacar para os irmãos está no fato de você olhar para o capítulo, o versículo número 17. Ele diz o seguinte, aparece pelo menos 2 informações aqui que nós vamos ver. Diz o texto: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Algumas informações aparecem nesse texto quanto a quem é a cidade de Laodiceia e o que era a igreja de Laodiceia. Nós estamos falando da igreja mais rica da Ásia Menor. A cidade de Laodiceia era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos principais comerciantes. Era a cidade onde o dinheiro rolava solto, onde pobre ali era rico. É uma cidade extremamente poderosa. Em determinado momento da história, aconteceu um grande terremoto que assolou a cidade de Laodiceia. E em pouco tempo ela reconstruiu sem precisar pedir empréstimos para Roma. Tamanho era o seu poderio econômico. Assim, a igreja de Laodiceia, diferente de igrejas que o Cristo já disse, era uma igreja que tinha todas as pompas. É uma igreja que tinha as melhores estruturas. Uma igreja que não tinha problema com dízimos e ofertas. Uma igreja que não tinha problema em reconstruir muitas coisas. Uma igreja que não tinha problema, por exemplo, para fazer projetos, construir novas igrejas, fazer um templo maior, modernizar o templo. Ela não tinha nenhum tipo de problema como esse, porque era uma igreja
rica. Assim também, a cidade de Laodiceia, além de ser uma cidade extremamente rica, era uma cidade que tinha uma produção têxtil formidável. As roupas, os tecidos de Laodiceia eram importados. Reis, rainhas, príncipes, imperadores compravam os tecidos de Laodiceia. Eram tecidos acabados com muito capricho, muito detalhe. E aquilo era seda pura, algo maravilhoso. Que as pessoas invejavam de ter um pano de Laodiceia. É como talvez as mulheres verem uma mulher com a bolsa da Coach e diz assim: nó, uma bolsa da Coach, caríssima. Quem dera se eu tivesse um dia uma bolsa dessa. Ou então, um homem vê aí uma roupa legal, bacana, de uma marca caríssima, e fala assim: rapaz, ali tem dinheiro, viu? Aquela roupa veste bem e tudo. As roupas de Laodiceia eram extraordinárias. Além disso, Laodiceia era um centro medicinal, aonde eram feitos os ungüentos, tanto para o ouvido e quanto também para os olhos. Era fabricado um colírio muito precioso, que lubrificava os olhos e fazia a restauração da saúde dos olhos. Uma medicina aplicável, uma medicina extraordinariamente boa. Havia um problema em Laodiceia. O problema em Laodiceia eram suas águas. As águas de Laodiceia eram intragáveis, eram terríveis. Elas não traziam saciedade, porque elas eram mornas. Diferente, por exemplo, de duas cidades que estavam ao lado de Laodiceia. Hierápolis, por exemplo, uma cidade que as suas águas eram quentes, águas medicinais. Ou então Colossos, onde as águas eram frias, boas para beber. As águas de Laodiceia eram águas que não davam para beber. Águas que não produzia nada de bom, pelo contrário, era ânsia de vômito. O que Jesus faz é olhar para a realidade da cidade, da igreja e dizer: vocês estão dessa maneira. Vocês acham que são ricos? Vocês acham que têm as melhores roupas? Vocês acham que têm os melhores colírios? Vocês acham que as suas águas, que vocês se bastam, mas na verdade vocês são como as suas águas. São desprezíveis. Me causam nojo, me causam ânsia, ao ponto de eu estar pronto a vomitar-te da minha boca. É assim que o Senhor Jesus se dirige a essa igreja. Olhando para ela como uma igreja que pensava que estava totalmente pronta, mas na verdade não tinha comunhão com Cristo. Podia ter as suas bênçãos financeiras, podia ser reconhecida pelo seu colírio, ou então pelas suas vestes, mas na verdade o Senhor Jesus disse para elas: vocês são infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegas e nu. Porque vocês acham que se bastam. No versículo número 17, o texto diz que elas se bastavam. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Jesus vai mostrar para essa igreja que ela precisava de algo que vai muito além do que ela podia pensar. Jesus vai mostrar para essa igreja que eles precisavam de algo fundamental para a vida deles, que era a comunhão com Ele. Uma igreja que se reunia, uma igreja reconhecida pela sua riqueza, uma cidade reconhecida pelo seu tecido, uma cidade reconhecida pelo seu colírio, mas na verdade que aos olhos de Cristo, do Senhor Deus, eram como suas águas, que não traziam frescor e nem cura. Pelo contrário, traziam repulsa. Mas o que o Senhor Jesus oferece a essa igreja? O que o Senhor Jesus mostra para essa igreja? Há pelo menos 3 convites de Cristo aqui que eu quero destacar com você. E assim, aplicando na sua vida. Observe, por favor, versículo número 18. O Senhor Jesus começa dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado,
pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Jesus se apresenta agora como um mercadante, como um vendedor, como um comerciante. Ele se apresenta tendo produtos maravilhosos, que podem trazer algo tão bom para a igreja. E ele, como um vendedor aplicado, ele sabe muito bem quais são as suas funções do seu produto, o que ele está oferecendo. Que ele vai aonde de fato havia a necessidade. E notem que o Senhor Jesus aqui não está dizendo, eu determino que você compre de mim. Pelo contrário, ele diz assim, eu te aconselho. Porque o Senhor Jesus não quer simplesmente dar ordens. E ele poderia, ele tem autoridade. Ele tem um poder, ele mesmo diz que ele é o princípio de toda a criação, ele é o amém, ele é a testemunha verdadeira, ele é aquele pelo qual tudo veio a existir, e ele é o dono de todas as coisas, mas ele quer que o seu povo tenha responsabilidade. Ele quer que o seu povo tenha iniciativa, ele quer que o seu povo tenha compromisso, e parte deles o desejo de ter algo do Senhor Deus. E aqui ele oferece 3 produtos. O primeiro produto que ele oferece é ouro. Um ouro que não tem nenhum tipo de valor. Um ouro que é refinado pelo ouro. Um ouro que foi apurado e agora ele é perfeito. Ele está limpo. Um ouro que foi completamente purificado. Qual é o valor desse ouro? Nada. Assim como Isaías diz, o Senhor nos convida, vem a mim, compra de mim água, sem dinheiro, sem nada. O que o Senhor Jesus nos oferece não é barganha. Ele não deseja que você compre nada. Ele apenas quer que você vá a Ele. Porque Ele tem o melhor para te dar. Ele tem um ouro que ferrugem não corrói. Que o tempo não perde o seu valor. Ele tem um ouro para você que vale muito mais do que qualquer joia nesse mundo pode dar. O ouro aqui que Jesus está oferecendo é o seu reino. O ouro que Jesus está oferecendo à sua igreja é a eternidade. O ouro que o Senhor Jesus está oferecendo à sua igreja é uma comunhão santa com Ele, é a participação das benécias da eternidade com Ele. Esse ouro que ladrão não vai roubar. Mas infelizmente, quantos de nós está muito mais preocupado com o ouro dessa terra do que com o ouro da eternidade? Quantos de nós não é como a igreja de Laodiceia, que só lembramos do Senhor quando nós passamos dificuldades e esquecemos dele quando estamos bem? Será que temos ido à fonte de ouro eterno e comprado de graça ouro para a eternidade, pelo simples fato de desejarmos ter uma comunhão com Ele? Além disso, o Senhor Jesus oferece a essa igreja vestiduras brancas, vestiduras justas, vestiduras justificadas, alvejadas. Alvejadas não pelo melhor alvejante que o mercado pode dar, alvejadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que esse sim é que tira todo o pecado. O que Cristo quer da sua igreja é que ela tire a sua roupa manchada e vista-se dele. Paulo, ao escrever nas suas cartas, ele vai dizer à sua igreja que ela precisava se encher de Cristo e vestir a roupagem, a roupa de Cristo como eleitos santos de Deus. Para fazer com que a nova criatura, a velha criatura morresse, e então a nova criatura agora surgisse à semelhança de Cristo e vivesse conforme Cristo Jesus. A vestidura que Cristo nos dá é uma vestidura que nos permite entrar no gozo eterno, onde não há mancha nenhuma de pecado e miséria nós. Pelo contrário, nós estamos completamente purificados. Mas para obtermos essa vestidura branca, é necessário que reconheçamos ao Senhor e desejamos viver com Ele. Para termos essa vestidura branca, é necessário que busquemos viver uma vida em santidade. Para termos essa vestidura branca, é necessário que nós abramos a porta
para que Ele entre e faça morada em nós. Além disso, o Senhor Jesus oferece a essa igreja e também oferece a nós um colírio para curar a nossa cegueira espiritual. Aquela igreja, aquela sociedade, aquela cidade conhecida como um colírio muito bom, que trazia cura, alívio ao problema dos olhos. O Senhor Jesus olha para essa igreja e diz: vocês estão cegos espiritualmente. E vocês precisam de um colírio santo. Vocês precisam ser curados da sua cegueira espiritual, para que vocês possam discernir o que de fato é importante, aonde de fato tem valor, aonde de fato traz para você benefícios. Quantos de nós também não estamos cegos espiritualmente? Não enxergamos a verdade do Evangelho diante dos nossos olhos. Não vivemos em obediência à santa palavra do Senhor Deus. Mas nos sentimos que estamos bons, curados e abastados. Precisamos do colírio do Senhor para reconhecer que Ele de fato é o Salvador das nossas almas. Precisamos do colírio de Cristo para que possamos enxergá-lo como Ele é e então caminhar como Ele caminhou. Além disso, o Senhor Jesus aqui convida essa igreja a um arrependimento, a uma mudança de vida. Volte a sua atenção para o versículo 19. O texto assim nos diz: eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Notem que o Senhor Jesus se apresenta agora como um pai amoroso, como um pai que se preocupa com o melhor do seu filho, como um pai que deseja que o seu filho cresça, e que às vezes para que o seu filho cresça, desenvolva e ande no caminho correto, é necessário ter disciplina, correção. Ou será que você, como um pai, ao corrigir os seus filhos, você o faz simplesmente pelo prazer de corrigir, para mostrar a sua autoridade, que você tem a mão pesada, talvez, ou porque você tem a voz mais grossa e mais potente? Ou você faz a disciplina para o seu filho para mostrar o caminho certo, como seguir, como amar o Senhor, como responder à sociedade de maneira melhor? Esses dias para trás, nós estávamos conversando, eu e a Samara, e ela me levou a refletir que às vezes nós disciplinamos os nossos filhos completamente errados. Às vezes nós disciplinamos os nossos filhos, dizendo para eles: não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e repreendemos os nossos filhos. E pensamos que estamos fazendo certo. Mas esquecemos de levá-los a Cristo. E esquecemos de mostrar por que a sua atitude é errada e o que ele precisa fazer. Esquecemos de mostrar para eles o caminho da redenção e levá-los a Cristo Jesus para reconhecimento dos seus pecados, e então buscar do Senhor arrependimento e viver com Ele, e entender: eu pequei contra o Senhor, eu preciso de arrependimento. Mas passou para meninos pequenos? Sim. Você precisa pregar o Evangelho para o seu filho. Não é apenas corrigir os seus erros, mas levar o seu filho a reconhecer a necessidade que ele tem de Cristo. E que os seus erros o afastam do Senhor. E ele precisa desejar cada vez mais estar com Cristo. A disciplina que o Senhor Jesus faz à igreja não é disciplina simplesmente para reprimir a igreja, mas para mostrar o seu amor. E ele mesmo disse: eu os disciplino enquanto amo. Os seus erros não afastam vocês de mim completamente. Eu amo vocês e por isso eu corrijo, porque eu quero o melhor de vocês. Mas eu tenho um desejo. E eu chamo a um compromisso de uma nova vida. Eu chamo o compromisso de vocês a um arrependimento. Eu chamo vocês para ter uma nova experiência. Eu chamo vocês para ter uma mudança de vida. Como nós estudamos aqui pela manhã, arrependimento não é apenas um sentimento que um homem tem, mas é uma decisão que ele tem que tomar de maneira consciente. Ele precisa de fato reconhecer quais os seus erros e buscar o arrependimento.
Às vezes, nós falamos que nós arrependemos dos nossos pecados, como oramos aqui, e eu costumo a falar muito sobre isso. Mas às vezes nós nem sabemos quais dos pecados nós de fato estamos arrependidos. Às vezes nós jogamos tudo dentro de um balaio e deixamos Deus pesquisar qual deles de fato nós estamos arrependidos. Cristo nos chama ao arrependimento consciente. Eu disciplino vocês, mas quero que vocês também se arrependam. Arrependam de serem abastados. Arrependam-se de pensarem que são os melhores. Arrependam-se de pensarem que não necessitam de nada. Arrependam-se de tentar viver a sua própria sorte. Volte-se para Ele em arrependimento. Ame ao Senhor. Curve-se a Ele. Adore a Ele. Sirva a Ele. Ande no caminho dEle, mesmo que seja difícil. E por fim, há um convite que Cristo faz à sua igreja. E esse convite é um convite da graça de fato, que faz com que a morbidão precisa ser retirada. O versículo número 20, o Senhor Jesus volta à sua igreja e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Às vezes nós temos o costume de receber pessoas na nossa casa. E é muito bom quando nós recebemos pessoas amadas. E nós preparamos, nem que seja um sorvetão, mas nós preparamos um churrasco, uma lasanha. Pensamos no melhor, porque nós queremos receber uma pessoa que nós amamos. Então preparamos um grande banquete para receber a pessoa. E ficamos ansiosos quando ela chega. As minhas filhas não podem nem saber quando vai alguém lá em casa. Porque de 2 em 2 minutos elas perguntam: está chegando? Nessa semana, né? Bianca e a Vitória foram em casa, tomaram um café. A Bianca e a Vitória são nossas filhas espirituais. E a Vitória fez aniversário ano passado e a gente não entregou o presente, vou entregar agora. E a Yasmin veio da escola, num desespero, que as meninas iam lá para casa, de 2 em 2 minutos, ela ia na porta: Bianca, a Vitória está chegando, a Bianca, a Vitória está chegando, a Camila vai vir, e ficou aquela coisa toda, a ansiedade de receber. E nós preparamos tudo com carinho para tê-las lá em casa. E uma intrusa também veio, que é a Daniela. E nós preparamos tudo, e ficamos esperando. Mas esse texto aqui é diferente. O anfitrião não é o dono da casa. O anfitrião é Cristo. Ele diz o seguinte: eu estou batendo na porta, eu vou entrar e vou preparar uma ceia para você. Eu tenho preparado para você uma ceia celestial. Eu tenho preparado para você um banquete inesgotável. Eu tenho preparado para você algo que vai de fato saciar a sua fome. Eu tenho preparado para você algo que vai te curar, que vai te libertar. Eu tenho preparado para você um tesouro eterno. Eu tenho preparado para você um banquete que nenhum rei nessa terra pôde comer. Eu tenho o melhor para você, desde que você permita que eu entre. Eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero me relacionar com vocês. Eu estou pronto a caminhar contigo. Abre a porta. Não deixe que eu fique apenas batendo. Eu quero entrar. Para o seu coração. Deixa Cristo entrar na sua vida. Deixa Cristo fazer parte da sua vida. Deixa Cristo mudar a sua história. E hoje eu estou falando para a igreja. Essa mensagem não é mensagem evangelística, embora pode ser. Mas eu estou falando para a igreja presbiteriana Nova Vida. Deixa Cristo entrar no seu coração, meu amado irmão, em nome de Jesus. Para de ser frio espiritualmente. Para de ser morno espiritualmente. Viva um evangelho de Cristo. Receba de fato Cristo como o Senhor da sua vida e viva para Ele. Se você entendeu a graça, não deixa Cristo longe da sua vida. Chama Cristo para perto. Chega perto de Cristo. Você pode chegar pela sua palavra, através de uma vida de oração. Porque Cristo diz: eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. Vocês não são dignos de mim. Eu estou com nojo. Porque vocês são mornos. Vocês não têm mais fervor espiritual. Vocês não aquecem mais o coração para a pregação da palavra. Vocês não têm desejo de evangelizar a cidade.
Vocês não participam com todo entusiasmo das programações. Vocês não têm desejo para viver a comunhão com os irmãos. Parem de ser mornos. Essa mensagem não é mensagem evangelística. Essa mensagem é para crentes. Porque Cristo está decepcionado com a sua igreja. Porque Ele espera que a sua igreja fosse uma igreja fervorosa, cheia do Espírito, que impactasse aonde Ele estivesse, que não se curvasse com os segmentos do mundo, que não deixasse a cultura da sociedade entrar dentro da igreja, mas que transformasse a sociedade através de uma vida com Cristo. Mas a minha pergunta para você é: será que eu e você temos nos moldado ao mundo, ou temos feito com que o mundo percebesse que nós somos de Cristo e então transformado os nossos ambientes? Apenas para que você possa entender o que eu estou dizendo. Se na sua roda de amigos que não são cristãos, quando você chega, as piadas continuam sendo as mesmas, a conversa continua sendo a mesma. Quando você chega nos seus amigos, a cantada das mulheres continua sendo as mesmas. Ou quando você chega, as pessoas dizem: gente, vamos mudar de assunto, porque vem um crente aí, ó. A hora que começa esse assunto, ele já fala assim: vamos parar com isso aí, vamos mudar, isso não é certo, isso não é de Deus, vamos ter uma nova postura. Por quê? Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu prefiro andar com Cristo do que andar com vocês. Ou vocês mudam de vida, ou eu não ando com vocês mais. Mostrar que nós vivemos para Cristo Jesus. Ser cheio do Espírito é andar no Espírito todos os dias. Não é participar dos cultos. Cristo está profundamente entristecido com essa igreja, porque Ele não faz parte dela. Ele está dizendo: eu estou na porta batendo. Se você deixar eu entrar, você vai comer o melhor dessa terra. Se você deixar eu entrar, você vai ter dificuldades. Você vai enfrentar oposições. Talvez você vai enfrentar até mesmo perseguições. Mas você jamais terá fome. Você jamais terá sede. Você será cheio, completamente cheio. E aqueles que recebem o chamado do Senhor, eles recebem as suas bênçãos. E eu quero ler e já termino. Versículo 21, o texto diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor tem promessas para a sua igreja, desde que ela tenha um compromisso de andar com Ele e de recebê-lo como Senhor da sua vida para todo sempre, e andar e ter comunhão com Ele. É isso que Cristo deseja. E você? Você deseja ter comunhão com Cristo? Você deseja ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Você deseja andar com o Senhor Jesus? Então compre dele ouro refinado. Compre dele vestiduras brancas. Compre dele colírio. Mas você não vai precisar pagar um centavo. Você apenas precisa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E assim você terá tudo isso para todo sempre. Vamos orar? Pai, obrigado, porque nós temos o privilégio de ser igreja do Senhor e de estar contigo. Obrigado por esse momento sublime, onde nós nos reunimos para juntos, ó Deus, celebrar a tua morte e ressurreição. Nós agradecemos, porque mesmo imerecidos, o Senhor nos chama à comunhão e prepara, ó Deus, uma mesa farta para nós.
que nós possamos também desejar ter comunhão contigo todos os dias. Por isso, ó Deus, fortaleça-nos em nome de Jesus. Agora, Igreja do Senhor, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a presença consoladora do Espírito Santo repousa sobre vós e sobre toda a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Os irmãos podem assentar-se.